Olá, sejam bem-vindos a mais um Papo com Especialista aqui da Faculdade de Computação e Informática da pós-graduação Lato Sensu. Eu sou o professor Dirceu Mateus Júnior, sou coordenador de especialização Lato Sensu e vou falar hoje com o Charles Mendes, que é expert em meios de pagamentos. O Charles vai falar para a gente sobre como é a segurança do Pix, exemplos práticos. Seja bem-vindo, Charles, a mais um Papo com Especialista. É um prazer tê-lo aqui. E é muito bom ter especialista de mercado trazendo novas informações aí para os nossos ex-alunos, alunos e futuros alunos aqui da pós-graduação Lato Sensu, aqui da Faculdade de Computação e Informática. Olá, Dirceu, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês e compartilhar um pouco do conhecimento e trazer também novidades sobre o mundo do Pix, que não é só transferir dinheiro para lá e para cá. Tem muitos cuidados que o Banco Central tomou para garantir que o Pix seja totalmente seguro. Excelente, totalmente na área de segurança. Vamos lá, então, Charles, você tem uma apresentação como guia aí, se você puder compartilhar. Tenho Muito sim. bem, estamos Vamos lá. chegando bem. Vamos lá. Bom, Dirceu, como é a segurança do Pix? Exemplos práticos. Então, a segurança é um elemento primordial do Pix e, para garanti-lo, como nós falamos aqui no início, são exigidos requisitos importantes que são estabelecidos e também diversos controles que são colocados em prática, não só pelo Bacen, pelo Banco Central do Brasil, mas também por todos os participantes que oferecem um Pix para os seus clientes, sejam eles bancos, fintechs e etc. Um resuminho sobre mim, eu sou formado em graduação em ciência da computação, pós-graduado em engenharia de software, arquitetura orientada a serviços e cursando MBA em investimentos, banco e negócios e serviços financeiros. Eu tenho uma carreira desde 2005, né, já são aí quase 18 anos trabalhando com o mercado financeiro. Comecei como engenheiro de software, passei depois a ser Product Owner de recebíveis de cartão em 2018 a 2020 e depois eu virei Product Manager de Pix e Open Finance no banco original, onde eu tive o primeiro contato ali com o Pix desde o seu início, onde ele foi construído antes de ser lançado também em 2020, no final do ano. E, na sequência, eu fundei uma empresa, que é a CEO, eu sou CEO da Bancão SA, onde eu faço serviços de mentorias, né, para Pix, para profissionais do mercado financeiro e instituições financeiras. E atualmente também trabalho como gerente de regulatórios e compliance de Pix na Tbanks, que é um braço do grupo da Tivit, aqui no Brasil. E sou Legal. coautor de 2 livros com o José Roberto Marcos, O Poder de Empreender e o Foco no Positivo. Bom, o Pix ele é composto de dois robustos sistemas, que são chamados de SPI, que é o Sistema de Pagamentos Instantâneos, que ele é o responsável por toda a liquidação financeira das transações. Então é nele que é transacionado o dinheiro. Quando você manda um Pix para o seu amigo, você paga uma conta, paga um, um estabelecimento. Então esse SPI ele usa um padrão de comunicação que é a ISO 20022 em XML. Esse formato é um padrão usado também em outros pagamentos instantâneos, porque o Pix, ele existe aqui no Brasil para fazer o pagamento, né, transferências 24/7, mas também existem outros modelos em outros países mundo afora, e grande parte deles usam também esse mesmo padrão de mensageria, tá? O ISO 20022. E isso por que que o Bacen resolveu usar esse tipo de padrão? Porque é para facilitar uma entrega futura que vai chegar aí provavelmente daqui uns 3 anos, em média, que é o Pix internacional, que vai possibilitar enviar e receber dinheiro superando as barreiras de câmbio, se comunicando com outros sistemas de bancos centrais de outros países. O segundo sistema é o DICT, que é o Diretório de Identificadores de Contas Transacionais. Ele é uma base de dados que armazena as informações cadastrais dos usuários recebedores e também das respectivas contas transacionais, como o nome de usuário, o CPF, o CNPJ, também é servido para empresas, as chaves Pix cadastradas, qual é a instituição de relacionamento daquela chave Pix, o número de agência da conta, o tipo de conta e a data de criação da chave e também a data de abertura da conta. E tem outras informações que também são usadas para antifraude, tá? Que são bem legais. Bom, vamos ver um pouquinho conhecer mais sobre o DICT, né, em números. Então, atualmente, né, existem 792 instituições que oferecem o Pix para os seus clientes, né, sejam elas pessoas físicas ou pessoa jurídica, e nós temos hoje um total de mais de 156 milhões
é aproximadamente, né, 156 milhões de usuários únicos na base do Dictys. Lembrando, né, que no Brasil somos uma população de aproximadamente 214 milhões de brasileiros e mais 22 milhões, né, de empresas ativas. Então temos 155 milhões de usuários cadastrados, sejam eles CPF, CNPJ, e por outro lado, nós temos mais de 674 milhões de chaves Pix ativas no Brasil. Lembrando que uma pessoa física ela pode cadastrar até 5 chaves Pix por conta que ela possua, e uma pessoa jurídica pode cadastrar até 20 chaves Pix por conta que ela tenha. Então, como pode ver aqui nesse gráfico, né, os números do Dict, hoje eles são incríveis, né, são grandiosos. Falando um pouquinho agora sobre o SPI, vamos ver os números dele. Já o SPI, nós temos números financeiros extraordinários, né? Que diariamente, vou até dar um zoom aqui para nós vermos melhor, ó. Peguei aqui uma estimativa de quanto de dinheiro e quantos Pix são transacionados nos últimos dias, né? Dia a dia. Então nós temos aqui uma média de 74 bilhões de reais são transacionados por dia, com um ticket médio de quase R$ 500 por Pix. Tá? Essa é a média aí de volumetria hoje no mercado financeiro. Como o Pix ele é 24/7, temos essa visão interessante do padrão médio, que é esse gráfico aqui do lado. Esse padrão aqui de movimentação intraday, né, que nós chamamos, ele indica o seguinte, que de hora em hora, qual é o volume de transações de Pix que ocorrem. E nós temos uma visão aqui que por volta das 16 horas é o período que mais transaciona dinheiro no mercado financeiro com o Pix, na casa de 2,5 bilhões de reais só naquele horário por volta das 16 horas. Esses gráficos aqui são todas as informações que ficam disponíveis também lá no site do Banco Central. Bom, agora que tivemos uma boa noção do que é o DICT, do que é o SPI e os números que eles representam para o nosso ecossistema de pagamentos brasileiro, imagine como é, então, a segurança por trás disso tudo, né, desses números, de tudo isso que transaciona esse montante financeiro e quantidade de usuários, pessoa física e pessoa jurídica que são impactados. Tá? Então, o Bacen, para isso, ele criou um manual de segurança Pix. Vocês podem até conhecer esse manual, acessá-lo por meio deste QR Code que eu deixei aqui na tela. Recomendo aí a leitura, bem legal. Então, o Pix, além de rápido, simples, 24/7, também ele é extremamente seguro. Tá? Raros foram as ocorrências desde o seu lançamento, que foi em novembro de 2020, de situações graves por falha de segurança, né? O que existe com maior frequência, nesse caso, é situações de fraudes, né? Engenharia social, né, envolvendo o Pix. Esses golpes giram muito sobre fraudadores enganando as pessoas e tendo acesso às informações, então não é necessariamente uma falha de segurança técnica, né, ou algo do tipo, falha de sistema. E dito isso, né, seguindo esses aspectos impostos pelo Banco Central, reforça-se que a segurança é um elemento crucial para o Pix. Com os protocolos de assinatura digital, há também a redução de fraudes, né? Os QR Codes que nós usamos quando geramos um Pix para ser pago, eles também trouxeram uma grande inovação em segurança digital, no que envolve todo o ecossistema, toda a parte de criptografia. E também a descriptografia do payload, que são os dados que estão ali contidos no QR Code quando você paga um Pix. E também temos todo um cuidado que envolve os logs de auditoria, né, que servem principalmente para possibilitar a rastreabilidade ponta a ponta das transações. E, por fim, alimentar os motores de prevenção a fraudes. Aqui, bem rapidinho, eu separei para vocês quais são os tópicos que são abordados no manual de segurança do Pix, daquele QR Code que nós vimos anteriormente. Então, ele passa por toda essa parte de assinatura digital, a parte de segurança dos QR Codes, como nós vimos, certificados digitais, logs de auditoria, e também quais são os cuidados que as instituições financeiras devem seguir para garantir que os seus aplicativos sejam seguros. Então, esse manual de segurança ele é obrigatório a ser seguido pelas instituições, não é facultativo. Quem oferece Pix tem que seguir essas premissas. Quando falamos de segurança, também está relacionado ao tempo de transação. Então, para isso, o Bacen criou um outro manual, que é o Manual de Tempos, de Pix, que também deixei aqui o QR Code para vocês poderem baixar e conhecer na íntegra completa esse manual. Tá? Eu tirei um trecho aqui do manual que é bem legal. É que como o Pix ele é 24/7, já sabemos, né, já falamos isso daqui, mas vocês sabiam que o Pix, para garantir a velocidade, ele deve ocorrer em no máximo 10 segundos? Sabia disso, Dirceu? 10 segundos com a transação? É Então, muito ó, rápido, né, cara? muito, muito rápido.
Para isso, pensando que o Pix de ponta a ponta, para o usuário pagador até o usuário recebedor, tudo isso ocorra em no máximo 10 segundos, né, considerando isso que a gente tem que levar em conta o que? As validações de segurança, né, a análise antifraudes para verificar se aquela transação é legítima ou não, qual é a média de comportamento, a taxa de comportamento daquele usuário. Tem pessoas que, por exemplo, só fazem Pix na faixa ali de 100, 200 reais ou 50 reais. De repente ela tem um comportamento diferente, que faz um Pix de 2.000 reais, né? Então, isso, os motores de fraudes têm que ser inteligentes e têm que identificar essas também mudanças de comportamento. Só que essa análise ela ocorre em no máximo 3 segundos e meio. O restante do tempo da transação para bater os 10 segundos são para outros processos. Então, o Bacen, ele, nesse manual de tempos, ele detalha trecho a trecho, desde a ponta do usuário pagador até o usuário recebedor, a comunicação entre os bancos, que nós chamamos aqui de PSP. Quando vocês verem PSP, quer dizer instituição financeira, instituição de pagamento, são os bancos, né, que nós conhecemos hoje, que nós temos contas. Bom, existem aí várias soluções e arquitetura Pix, né, que foram desenvolvidas nesses últimos 3 anos, do ano 2020, né, até agora. Então, eu separei aqui para vocês 2 exemplos clássicos de 2 gigantes do mercado de cloud no Brasil e no mundo, né, a Amazon AWS e o Microsoft Azure. Tá, então, nós vamos ver agora como que as instituições elas estão fazendo na prática, tá, toda essa parte de segurança e como que elas trabalham com a arquitetura. Começando aqui pela Azure, a arquitetura de segurança do Pix da Microsoft, falamos muito sobre os tempos agora há pouco do Pix, né, onde temos 2 tipos de indicadores. Temos o que nós chamamos de P50 e o P99. O P50 é chamado também de percentil 50, ele dá uma visão de desempenho típico, normal do sistema, um desempenho mediano, né, que ele quer dizer o seguinte, que 50% das transações do Pix devem ser processados em um tempo menor ou igual a 6 segundos. Então veja aqui, Dirceu, ó, se 10 segundos era pouco tempo, agora eu falo para você, imagine 6 segundos então. Então é isso que o Bacen coloca aqui. Ele diz que 50% das transações de cada instituição, elas têm que ocorrer nesse tempo, de até 6 segundos. E o P99, ele garante o quê? Que é o percentil 99, é que ele oferece uma perspectiva sobre o desempenho de altas condições extremas que são mais raras, né? Quando tem muita transação, uma rajada de transações na instituição. Isso pode acontecer em alguns eventos, como a Black Friday, então de repente tem uma oferta muito agressiva de algum grande big player, e a instituição ela acaba recebendo muitos pedidos de geração de QR Codes ou pagamento de Pix. Então são situações mais atípicas, né? Então, em resumo, aí nesse caso do P99, as transações de Pix, aí sim elas devem ocorrer no tempo de menor ou igual a 10 segundos. Então, em resumo, o P50 e o P99 eles são usados em conjunto para oferecer uma visão, né, fornecer uma visão totalmente eficiente de confiabilidade do sistema do Pix. E um dado aqui interessante, Dirceu, é que a Microsoft, você sabia que eles investiram mais de um ano em pesquisas com aproximadamente 125 cientistas de dados lá em Seattle, nos Estados Unidos, onde fica a sua sede, né, para desenvolverem algoritmos com inteligência artificial. Né, e isso que eu estou falando aqui, Dirceu, é no ano 2020. Hoje, 2023, a gente fala muito sobre inteligência artificial, já virou até um pouco de commodity, já é um hábito, mas 2020 não era tão comum assim os casos de inteligência artificial, e já era falado isso lá com o Pix, com a Microsoft desenvolvendo isso. E tudo isso ela fez o quê? Para poder atender com eficiência os tempos de P50 e o de P99 que são exigidos pelo Banco Central. Bem legal isso, né? Legal mesmo. Olha, aqui nós temos uma visão mais ampla e generalista da arquitetura do Pix, que é adotada pela Microsoft e também pelos seus clientes do mercado financeiro. Nós podemos reparar nesse diagrama que nós temos aqui alguns módulos que chamamos de satélites, como, por exemplo, o módulo de antifraude, o core bancário da instituição, também a parte de analytics, a parte de agendamentos, pagamentos recorrentes, a geração de QR Codes, a comunicação com o DICT e também com o SPI lá do Banco Central. Tudo isso é para manter o equilíbrio, né, de segurança, regulação e privacidade dos dados com as altas cargas de trabalho críticas que rodam na Azure. E cada módulo desse, lembrando novamente, esse diagrama é um diagrama macro da arquitetura. Então, para cada satélite deste, para cada módulo nesse satélite, existem diagramas e componentes mais complexos para garantir a segurança e a performance das transações. Agora, vamos dar uma olhada, um comparativo aqui sobre a AWS, como que é a arquitetura, né, da Amazon.
Os tempos de P50 e P99 que nós falamos anteriormente são os mesmos, independente da solução de arquitetura. Isso é pré-req, né, pré-requisito, é um requisito não funcional, né, que nós demos de ser que o Banco Central ele define. Então isso é legal, pessoal. Requisitos, a gente aprende né, no nosso curso sobre requisitos funcionais e requisitos não funcionais. E fica aquele, né, aquela ideia na cabeça. Mas tá, e aonde eu vou usar os requisitos não funcionais? Aqui. Quando você fala que, olha, eu quero que aquela transação aconteça em 10 segundos ou em 6 segundos, ou então que toda a parte de análise de prevenção à fraude ocorra em até 3,5 segundos, 3 segundos e meio, isso são requisitos não funcionais que devem ser levados em conta na hora de você desenhar a sua solução técnica, né, de arquitetura. Aí sim você entra com requisito técnico, requisito funcional, que é a construção disso tudo, tá? Então vamos ver agora um case bem legal e de uma grande instituição que todos nós já devemos conhecer, que é o Itaú, que é um case público do Pix. Então temos aqui esse case do Itaú Unibanco, onde todo o core bancário do Itaú, até antes da chegada do Pix de 2020, ele era baseado na plataforma de mainframes, né? Era uma plataforma utilizada pelo banco há muitos anos, há décadas. Então, o Banco Itaú ele já vinha em um processo de transformação digital, né, modernizando toda a sua plataforma e impulsionando a experimentação também de novos modelos, né, de tecnologia. Então, quando chegou essa demanda do Pix em 2020, essa demanda regulatória em 2020, o Itaú identificou que não era apenas só mais uma demanda regulatória que eles deveriam encarar, e sim que o Pix ele foi encarado como uma oportunidade de desenvolver alguma coisa que fosse totalmente resiliente, segura, com desempenho e baixa latência em uma arquitetura totalmente moderna, tá? Então aqui nós temos um exemplo, vou dar um zoom. Temos aqui a parte onde nós chamamos de canais, é onde os clientes vão entrar em contato, né, com o aplicativo, seja no aplicativo do Itaú Mobile, seja no Internet Bank, o IB, ou seja nos caixas eletrônicos, são chamados de ATMs. Então esses canais, onde os clientes, os usuários fazem interação, ele vai se comunicar com toda a parte aqui transacional. Aqui são todos os componentes usados pela Amazon, né, pela AWS, tem fila de Kafka, né, fila de eventos, para se comunicar com sistemas legados, que mesmo o Pix ele sendo totalmente moderno, que foi construído na instituição ali do Itaú, também ele faz integração com alguns outros sistemas legados que, com o tempo, com a transformação digital, serão migrados para uma nova tecnologia. Há também toda uma parte de transmissão usando HSM, que é uma parte segura, que são protocolos, né, autenticação de chaves, enfim, que isso tudo sim se comunica com o Banco Central, né? E tem toda a parte de rastreabilidade, de auditoria, de monitoramento, cloud out, para você poder fazer mapeamentos, né, de transações, sensores. Então, todo esse cuidado também, assim como nós vimos com a Microsoft, a Amazon desenvolveu uma arquitetura totalmente robusta, que é usado, né, atualmente pelo Itaú e também por outras instituições. E, de novo, aqui é um desenho macro. Então, para cada lupa que nós colocamos nesse fluxo, nesse diagrama, né, de arquitetura, há outros diagramas por trás ali de cada componente desse, tá? Olha, nós falamos já de arquitetura, falamos sobre o que é o Pix, né, na parte que ele é composto pelo DICT e pelo SPI. E eu separei aqui um dado bem legal, bem interessante, que é que o Bacen ele divulga em seu portal uma listagem de incidentes que envolveram vazamentos de dados que estavam no Addict. Vou aumentar um pouquinho a tela. Aqui é o seguinte, ó, esse link que o Bacen disponibiliza no seu site, ele fala o seguinte, né, que todo o Pix ele também é regido por um regulamento. E nesse regulamento fala todo caso que alguma instituição sofra algum tipo de vazamento de dados, que sofra algum tipo de ataque, ele deve reportar ao Banco Central, desde que tenha vazado algum dado de algum cliente. Então, nessa página, mostrando totalmente a transparência, né, o Bacen ele relatou até hoje, né, foi relatado para o Bacen até hoje, desde 2020, quando o Pix surgiu. Em 2021, houveram 2 casos de 2 instituições. Em 2022, mais 2 casos, e 2023, apenas um caso. E aqui o Bacen fala qual foi a data do vazamento daquelas informações. Normalmente são vazamentos de qual foi a base. Né? A base impactada aqui foi do DICT, só que, de novo, não vazou do DICT a informação. Toda instituição ela tem uma cópia do DICT na sua casa, né? Ou seja, na sua infraestrutura. Só que ele tem uma cópia somente, por exemplo, como nós vimos ali o exemplo do Itaú, da arquitetura. O Itaú ele tem uma cópia do DICT, mas só dos clientes que têm conta do Itaú. Clientes correntistas de outras instituições, o Itaú não tem essa informação dentro de casa.
Isso tudo fica no DICT, centralizando os dados, né, de chaves Pix de todas os mais de 792, né, instituições que oferecem um Pix atualmente. Então, aqui o Bacen disponibiliza qual é o nome da instituição e qual foi a natureza dos dados, né, que foram impactados e qual é a quantidade de clientes que foram afetados. Então, as instituições são obrigadas a comunicar ao Bacen e também a comunicar aos seus clientes impactados dessa falha de segurança que houve. Sempre esses casos que foram identificados ocorreram falhas na instituição, por alguma falha de segurança ou algum vazamento ali dentro. Tá? E isso, como é uma base espelho do DICT, acabou vazando somente algumas chaves Pix daquela instituição e não do DICT como um todo. Então, mostrando mais uma vez que a arquitetura ela era um sucesso do Pix. E para fechar aqui, Dirceu, eu trouxe um último dado aqui bem legal e interessante, que é para dizer que parabéns ao Pix, né? Então, nós estamos aqui numa fase de aniversário do Pix. O Pix ele nasceu dia 16 de 11 de 2000, então ele acabou de completar agora em novembro de 2023, 3 anos de existência. 2000 não, perdão, 2020. Tava até corrigir aqui, 2020, e ele acabou de completar agora 3 anos de existência, né, de operação no Brasil, e é um baita sucesso, né, com números incríveis, né? Então tem mais de 161 milhões de usuários únicos, 24 bilhões de operações em 2022, né, de quantidade de Pix, mais de 1,2 trilhão de reais movimentados só no ano passado. É o meio de pagamento mais usado no Brasil em 2022, mais de 674 milhões de chaves Pix ativas e mais de 70 milhões de usuários incluídos no sistema financeiro, porque até antes do Pix, muita gente só usava dinheiro em espécie, dinheiro em papel. E com a chegada do Pix, isso possibilitou o que nós chamamos, que é um termo até mais antigo, não é tão usado hoje em dia, que é a bancarização, né? Mas que a gente troca isso por quê? Pela inclusão financeira das pessoas. Tá? Então, mais de 70 milhões de brasileiros foram beneficiados com essa novidade aí do Pix. Então, quero deixar aqui um agradecimento especial, obrigado a Mackenzie e ao coordenador, senhor Disseu Matheus, que foi extremamente aí solícito, né, gentil pelo convite, e eu fico à disposição para um segundo encontro, a gente falar, tem muito tema sobre Pix, sobre fraudes, a gente pode falar de diversos aspectos aí sobre a construção, modelos de negócio, agenda regulatória, a evolução do Pix, enfim, fico aí disponível para a gente marcar uma sequência aí de outras conversas, e eu deixo aqui meu LinkedIn, né, no QR Code, basta vocês lerem esse QR Code e me adicionarem na rede. Será uma honra receber todos vocês aí no meu ciclo de amigos. Muito obrigado, Dirceu. Obrigado, Mackenzie. Legal, legal, Até Charles. mais. Charles, então, na verdade, o Pix é bem seguro, né, cara? Muito, muito Acho que eu vou seguro. tirar o compartilhamento. Eu acho que o Pix você mostrou aí que ele é bem seguro, né? Então, assim, não tem riscos. E, obviamente, que tem uma tecnologia muito forte por trás disso, né? Muitas pessoas trabalhando em cima, muitos especialistas. E é um mercado muito gigante isso, né? Quer dizer, isso não pode parar, né? Essa tecnologia não para, cada vez ela vai se aprimorando cada vez mais, porque, na verdade, os ataques não vão deixar de existir, pelo contrário, a pessoa investe muito em ataque, né? Como é que o Sim. profissional efetivamente pode estar pertencendo a essa área aí, né? Não, legal, isso até fazendo um parênteses aqui, da mesma forma que as instituições elas juntam squads, né, squads para desenvolver o Pix, há também pessoas maliciosas, né, os fraudadores, enfim, que também montam squads e ficam estudando documentação, estudando possíveis brechas, né, de principalmente engenharia social, né? Acho que o recado principal é tomar muito cuidado com a engenharia social, tá? Que essa se provou nesses 3 anos que é o maior desafio que nós especialistas, né, nós do mercado aqui do financeiro temos que enfrentamos diariamente, né? E você que gostou desse assunto do Pix e quer se aprofundar mais ainda, você pode obter conhecimento diretamente no próprio site do Banco Central, no Bacen, né, no Banco Central do Brasil. Há uma página específica, exclusiva do Pix, né, que todos os materiais com fluxo, jornadas, tem material também muito bom no YouTube. Também podem acessar o site do corepix.com.br, que é o meu site onde eu coloco conteúdos também de Pix, me chamar no LinkedIn, né? Enfim, você, com esse conhecimento, conhecendo como funciona toda essa parte da arquitetura, de produto, visão de produto, então seja você designer, né, UX, seja você profissional de front-end, profissional de back-end, banco de dados, DevOps, enfim, toda a gama de carreira do mercado de tecnologia tem espaço para todo mundo. Então, o Pix não é só para quem trabalha no mercado financeiro
na parte de produtos, né, que nós chamamos, na parte ali de trabalhar com os números financeiros. Toda a área de TI é envolvida, pode participar também ali, ter oportunidade no Pix, área de produtos, regulatórios, compliance, advogados, contabilidade, também tem uma parte muito grande de contabilidade de Pix também. Então, você que é profissional e estudante aqui da Mackenzie, dos temas aí de cursos, né, de contabilidade, também, olha, tem uma oportunidade, muita oportunidade bem legal. Mas é isso, Dirceu. Tem uma carreira Muito muito ampla, bom, são muito bom, muito, o campo de, Charles. campo de trabalho é grande. Muito bom. E você que está nos assistindo, não esquece. Lifelong learning. Estudar sempre. Se aprimorar, se aprofundar, buscar novos conhecimentos. Essa é a sacada. Lifelong learning. Ok, pessoal? Eu falei aqui com o Charles Mendes, expert em meios de pagamentos. Falei um pouquinho sobre segurança no Pix. Ah, e você que está nos assistindo mais uma vez, não esquece, aqui no Mackenzie a gente tem o curso de Cyber Security Professional, online ao vivo, é um MBA aqui que vai dar, assim, uma especialização fantástica para você de Cyber Security. Charles, mais uma vez, obrigado aí pela sua presença, pelo seu conhecimento, por estar transmitindo esse conhecimento para os nossos ex-alunos e futuros alunos aqui da nossa pós-graduação Lato Sensu, da Faculdade de Computação e Informática aqui do Mackenzie. Foi um prazer. Até uma próxima. Até uma próxima, pessoal. Curta o vídeo, clica no like, estudem educação continuada. Obrigado, pessoal. Obrigado.